Hoje a gente está aqui com a Rafaela, que é enfermeira e responsável pela clínica. Ela vai falar um pouco sobre a estrutura da clínica, como funciona o processo de admissão, a ideia de como surgiu, o intuito, e vai falar um pouco sobre a estrutura e também sobre a equipe multidisciplinar. Vamos lá. Aqui na clínica Amor à Vida, né, na unidade 1, a gente já está no mercado tem 11 anos, né? São os responsáveis, que é o Otoniel, que é enfermeiro também, junto com a irmã dele, que é a Priscila. A casa conta hoje em dia com a vaga de 52 idosos, com capacidade total, né? Atualmente estamos com 39 idosos. Aqui é uma clínica geriátrica, diferente de uma LPI, né? Uma instituição de longa permanência e uma clínica geriátrica. Aqui nós comportamos, é uma das únicas clínicas em Santos que comporta pacientes com dispositivos, então parte de sonda, parte de cistostomia, medicação endovenosa, CPAP, BIPAP, por aí, enfim, né? Então são pacientes com comorbidades maiores e com riscos maiores, né? O processo de internação aqui na clínica se dá quando familiares não conseguem mais prestar o cuidado, né? Em domicílio, ou às vezes tem uma rotina muito atarefada e também não consegue dar toda a atenção, porque idoso precisa de atenção e cuidado. Eu falo muito para os familiares que às vezes eles acham que estão abandonando, estão negligenciando o cuidado. Mas a partir do momento que você não sabe mais cuidar do teu pai, da tua mãe, da tua tia, você não tem mais suporte para cuidar, porque dá trabalho e é difícil, eles pensam em colocar numa instituição. A visita de familiar é frequente, então nós temos visitas todo santo dia, tem familiar que está aqui, faça chuva, faça sol. Só se acontecer um acidente que não vem, mas boa parte são bem presentes, né? Tem alguns casos, igual a gente conversou, né? De familiares que moram fora do país e aí colocam os pais que já têm um certo grau de demência ou uma dificuldade de andar, né, de se alimentar, colocam aqui na clínica, né? A gente conta com uma equipe multidisciplinar, né? Então a gente tem a parte de enfermagem 24 horas, tem eu como enfermeira responsável, a enfermeira Cibele, e o dono da clínica, que é o Toniel. Tem a parte de técnicos de enfermagem, né? Que a gente conta com 2 no diurno, 2 no noturno. A parte de cuidadores, temos acompanhamento nutricional, então a nutricionista faz a parte do acompanhamento de peso. Temos acompanhamento com o geriatra, que dá o suporte 24 horas para a gente, faz o atendimento a domicílio, né? Uma vez na semana. Tem a parte de fisioterapia, que é muito importante, principalmente para um paciente idoso, né? Que aí é feito 2 vezes na semana. Então, tem a parte da cozinha, da recepção, da neuropsicopedagoga, que faz a parte de terapia ocupacional, né? Então, essa parte é bem legal, tudo que oferece na casa. Você pode falar também pra gente como que funciona essa parte medicamentosa da casa, a saída, a administração? Tudo bem. Aqui as medicações, nós damos 2 opções, né? Solicitamos as medicações na farmácia para alguns familiares, né? Que não tem condição de vir até aqui comprar na data prevista, porque cada um termina a medicação numa data, né? Que vai conforme a data de internação deles. O familiar fica responsável, né, para trazer a medicação, caso não, a gente fica responsável pela compra e a dispensação. A dispensação é feita por nós, né, no pessoal da enfermagem, é dispensada a medicação para o uso do dia. Na parte de psicotrópicos, conforme a vigilância preconiza, né, a gente só pode dispensar para 15 dias a medicação. Então, um exemplo, um paciente que toma uma quetiapina, eu não posso dispensar 60 comprimidos no saquinho dele e ficar disponível. Não, eu tenho que dispensar para 15 dias, colocar no meu livro de registro de psicotrópico, né? A entrada, quanto que entrou, se entrou 30, ok, então entrou 30 comprimidos, faço a dispensação de 15, sobra 15 no meu estoque. O meu estoque é obrigatório ficar trancado, toda a medicação controlada e numa altura que eles não consigam pegar. Então, a chave fica somente comigo, né? Que sou a enfermeira responsável. O restante só faz a administração do que está separado, fracionado para a semana mesmo, e aí a gente faz esse controle. Óbvio, se eu falar que é 100% a dispensação, sempre bate certinho os 15 dias, os 15 comprimidos? Não. Só que até mesmo a vigilância, ela preconiza que até 3 dias da medicação tá ok, porque é um erro manual, acontece, é manual, né?
Graças a Deus, o máximo é um dia aqui, não é muito mais do que isso. Quando o paciente, ou as famílias, né, têm total livre-arbítrio para tirar o residente para passear, tomar um café, dormir um final de semana, ou então viajar com o idoso sem nenhum problema. Aí a gente segue alguns protocolos. Se é um paciente que vai passar um final de semana longe, né, com a família, a gente faz a fotografia de como o paciente está. Caso tenha uma lesão, um hematoma ou algo do tipo, caso não tenha nada, a gente faz esse registro fotográfico, né? E no caso das medicações, a gente faz a retirada da medicação para aqueles dias. Então, um exemplo, se eu tenho um paciente que ele vai passar 2 dias fora, eu vou descansar separadamente, vou dar para a família a cartelinha, né? E a família faz a dispensação em casa. Ela tem que me voltar a quantidade certa. Então, um exemplo, a cartelinha está com 10 comprimidos, ela vai usar 2. Eu tenho que dar a cartelinha, eu não posso cortar e tirar a data. Isso também. Como que funciona o processo de doação de medicamento? Vocês aceitam? É bem visto? Como funciona? Vamos lá. Depende muito. As doações de medicações, igual eu falei, elas têm que estar intactas. Eu não posso aceitar comprimidos abertos, cartelas que estão cortadas, que estão danificados, que a gente vê que o comprimido ele tá assim estufado. Isso é armazenamento por conta de temperatura, né? Que aumentou muito a temperatura, baixou. Um ponto muito bom de falar que às vezes as famílias fazem e esquecem, a gente tem que ficar batendo nessa tecla, e vocês também como profissional de farmácia, ficar batendo nessa tecla. A gente não armazena medicação em banheiro e em cozinha. Porque a temperatura aumenta muito, diminui muito, aumenta muito, diminui. E fica nessa alteração. E o fármaco, ele tem todo aquele cuidado para estar numa temperatura ambiente. Tem alguns que tem que ficar refrigerado, né? E a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, cartelas que estão danificadas, cortadas, sem lote, sem validade, aí a gente não aceita esse tipo de doação. A gente faz o descarte corretamente, tá? A atenção é bem dividida aqui na clínica. Graças a Deus é bem dividida. E igual eu já comentei, eles sentem a parte de ciúmes, um exemplo. Se eu tô muito abraçada hoje com uma idosa, aí me passa o outro, eu também quero. Por que você tá assim? Ou então faz alguma coisa para chamar atenção, vem falar que tá machucado, como se fosse uma criança com ciúmes de um irmão, digamos assim. Mas a atenção é bem dividida. Eles gostam mesmo daqui. Tem caso até, às vezes, que a família retira eles. Eles não querem comer em casa, porque falam que a comida tá com veneno, que tá ruim, que tá isso. Não querem tomar medicação e fica pedindo para voltar para casa. A casa é aqui. Então, a família vai lá e não sei o que faço mais. Porque prefere ficar aqui do que ir para casa comigo no final de semana. Então, eu vou passar o dia com ela e trago de volta. Bom, o sinal é de que é bem acolhido. O sinal é de que é bem acolhido. Tá feliz aqui, né? Isso. E aqui é uma casa deles, hoje em dia. Bom, acho que é o que mais importa no final, né? Exato. E assim, cuidado de idoso é muito difícil. Idoso demenciado é muito mais difícil. Porque, assim, às vezes, principalmente para a família, para profissional já é difícil entender e lidar, né? Que esse cuidado precisa ser 100% empático, emocional. Você tem que entender que é um paciente que não está 100% lúcido. É um idoso que não está lúcido. Ele não está fazendo aquilo de pirraça, de malcriação, porque quer te prejudicar, porque está com maldade. Não. É porque na cabeça dele faz muito sentido fazer aquilo. Entendeu? Então a gente tem que ter todo esse cuidado e essa paciência, porque lidar com o idoso é que você ter paciência. Conforme eu falei, né, os psicotrópicos eles têm que ficar numa altura boa, eles ficam guardados e trancados lá em cima. Aqui é o nosso estoque. Um é trancado com cadeado e é separado cada saquinho com a medicação que tem. Então, o seu Lúcio toma parte do Aquineton. Seu Luiz faz o uso da rivaroxaban, trazodona e risperidona. Tudo separadinho e fracionado, tá bom? Para fazer a dispensação, a gente faz o uso do livro, né, de controle específico, que eu vou mostrar depois para vocês, e acompanha pela prescrição o aprasamento das medicações. Então, do Narace faz uso às 6 da manhã do omeprazol, porque tem que ser separado, em jejum, às 7 horas do Dapon, atenolol, e por aí vai indo.
E aí eles fazem a dispensação dentro desses frasquinhos, que a gente higieniza e coloca o nome e o horário. Aí depois a gente desce em cestinhas pro horário. Das 7 da manhã, desce todas as medicações das 7 da manhã e administra para o paciente. Terminou? Passa um paninho com álcool, higieniza, guarda dentro da gavetinha. A parte que eu falei para vocês que só é por 15 dias. Mirtazapina, só posso descansar para 15 dias. Então aqui tem 15 comprimidos para 15 dias. Então, a parte do Donepezila, cartelinha vem com 10. Tenho para 10 dias de medicação. Então, hoje é dia 17, eu tenho até para o dia 27. Quando chegar no dia 27, eu tenho que repor novamente. Então, tem todo esse controle da data. Tá? Nessa dispensação, eu não posso ter mais do que 15 dias de medicação, somente. Medicamentos refrigerados, que tem que ter um armazenamento em geladeira, né? Aí a gente tem que fazer o controle da temperatura, que tem que ficar entre 2 e 8 graus, né? E aí é fracionado as medicações. O controle da temperatura é feita 2 vezes no dia, em anotação. Então, a temperatura máxima e a mínima, tá bom? No caso de insulina, medicamento que é termolável e por aí vai. Bem, aqui nós somos uma das únicas clínicas em Santos que aceitam pacientes com alimentação enteral, por via sonda nasoenteral ou via GTT, né? Que é quando o paciente não tem mais capacidade de comer por boca, né? Seja por deficiência neurológica, por idade, enfim. Aqui é o nosso lactário. A gente faz a separação, né, o armazenamento das dietas. Então, a dieta da dona Judite fica fracionado aqui para ela no período de 15 dias. O da dona Maíra, no período de 15 dias. Aqui são a parte de suplementos proteicos, né? Que aí pode ser tomado tanto por via oral, tanto por via interal. Aqui a parte dos equipos, da dieta interal, seringas, que é o que a gente faz, a prescrição nutricional, o manual de boas práticas. Aqui é o sistema aberto de nutrição interal e esse aqui é o sistema fechado de nutrição interal. Esse aqui é o mais seguro que a gente tem, porque não tem manuseio. Então, a gente não mexe no que tem dentro. Aqui a gente também faz uso de espessante. Espessante é como se fosse um pozinho que coloca na água para tornar ela mais grossinha. Temos a consistência de mel, de néctar, de pudim, que é para ajudar nessa parte da deglutição quando o paciente tem disfagia.